Olá, meu querido aluno do RAD, atendimento domiciliar. Então, eu sei que você não me conhece, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Ismael, tá? Sou professor de História há bastante tempo, né? O professor já mostra aqui na feição do prof que tá ficando um pouco velho, mas é um prazer te conhecer, né? Não como o professor gostaria em sala de aula, mas eu quero, através desse vídeo, chegar um pouquinho mais próximo de você, tá bom? E não ser só mais uma atividade que chega até você e você não conhece o rosto por quem fez a atividade ou por quem a escreveu, certo? Então eu me chamo Ismael Ramos, tá? Eu sou professor de História já há 14 anos na rede estadual e eu quero comentar contigo um pouquinho do que os teus alunos, né? Os teus colegas em sala de aula estão recebendo de conteúdo do prof de História, né? E eu quero te passar esse mesmo conteúdo e pedir para você uma atividade bem simples hoje, porque o motivo é simples, mas você vai entender. Escute, a história ela é dividida em pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e a contemporânea, que é como a história se chama nos dias de hoje, que a gente vive, 2026, certo? Nós temos um tempo antes de Cristo, né? E o nosso calendário é marcado com o nascimento de Cristo. Então nós estamos vivendo em 2026 depois de Cristo. Tudo que é antes do nascimento de Cristo, então, é AC. Tudo que vem depois, o ano 1 até 2026, que é hoje, estamos vivendo, é DC, depois de Cristo. E aí o professor explicou para os colegas seus de sala sobre a pré-história, que é o começo de tudo, é o gênesis de tudo, né? É o princípio de tudo na história. E é muito complicado falar do início de tudo, porque nós não temos a tecnologia que o professor tem aqui, por exemplo, com você. Nós não temos fato, nós não temos imagem, nós não temos um vídeo. Lá da pré-história, há 8.000 anos atrás, há milhões de anos atrás, para entender e compreender perfeitamente como esses povos viviam antigamente. Nós conseguimos supor, por estudos científicos, históricos, arqueológicos, mas a gente só consegue imaginar e com fatos coerentes tentar compreender. Mas professor, tem alguma coisa certeira, de certeza? Muita coisa não se tem. Então essa é a pré-história. A pré-história ela se divide em 3 grandes momentos. O período paleolítico, que é conhecido como período da pedra lascada. Por que lascada, professor? Pedra lascada, paleolítico. O pale, tá? É de pedra velha, desculpa. Velha ou lascada. E paleolítico vem de litos, do grego, que significa pedra. Então paleolítico é o primeiro período da pré-história, que significa pedra lascada. Onde o homem era muito, digamos, como é que o professor vai explicar para você, muito primitivo, muito mais caçador, coletor. Ele não dominava ainda no início do período paleolítico o fogo, só depois, no finalzinho do primeiro período, que é o paleolítico, ele consegue dominar o fogo. Foi nesse período também que, ao descobrir o fogo, o homem começou a esquentar seu alimento, dar mais sabor a ele. Foi nesse momento também que o fogo, quando foi dominado, aproximadamente há 500.000 anos atrás, mais ou menos isso na pré-história, antes de Cristo, tá? Isso. O homem começou a usar o fogo como forma de proteção. Porque imagine só, meu querido aluno, os homens e mulheres naquela época não tinham sossego. Os animais eram imensos, selvagens, perigosos. E eles dormiam em vários lugares, né? Improvisados, em cavernas, né? Mas imagine que o fogo foi uma grande descoberta no sentido de proteger o homem. O homem fazia o seguinte, ele colocava o fogo na porta de onde ele estava morando, ou estava dormindo, por exemplo, numa caverna, e esse fogo servia de proteção. E quando o homem parou de ficar tenso, sob pressão, ele conseguiu dormir. Parece tão simples para mim e para você, né, para sua família. Mas ao dormir, o ser humano, a história nos diz que ele conseguiu evoluir. O cérebro aumentou, o nosso crânio expandiu, né? E fez com que o homem prosperasse. Dá para entender que conforme o homem foi descobrindo as coisas, o mundo dele ao redor foi melhorando também? Olha que interessante isso, né? O período paleolítico, então, o primeiro período da pré-história, é marcado por muita coisa rústica, mas ao mesmo tempo por descobertas maravilhosas. Só que o homem, meu querido aluno, ele não tinha conhecimento da agricultura nesse período da pré-história, no período paleolítico, da pedra lascada. Ele não sabia que plantando ele podia colher. Então o que ele fazia, professor? Ele ficava pulando de galho em galho quando acabava a comida em determinado lugar, que ele andava com seus bandos de 20 a 30 pessoas. Tá? E aí o que acontecia com ele? Acabava a comida em determinado lugar, ele não sabia que plantando ele poderia colher. O que ele fazia? Ia com o seu bando atrás de mais comida. Então essa prática é chamada na história de nomadismo. O homem não tinha um lugar fixo.
Professor, quando o homem vai ter um lugar fixo? No segundo período da pré-história. Ou qual é o período, professor? Quando o homem descobre o quê? A agricultura. Quando ele entende que ele pode plantar, ele pode cuidar e logo ele pode colher. Quando cresce, né? E floresce o fruto. Então ele não precisa mais ficar pulando de galho em galho. E ele se torna então o que nós chamamos na história de sedentarismo. Muito acontece com os médicos, né? Quando a gente está muito parado, a gente está muito, né? O corpo fica mais, né? O médico fala, olha, você está muito sedentário, você tem que fazer uma caminhada, você tem que se exercitar para cuidar do seu bem-estar físico, mental. E eles falam, né? Você está muito sedentário. Então o sedentarismo é uma da característica da pré-história também. É o segundo período, no período neolítico. O homem deixa de ser nômade. Quando ele descobre a agricultura, ele começa a entender que ele pode viver num lugar só e ele se torna sedentário, tá? E tem também, só estou fazendo um resuminho para você, muito simples, tá? Só para você entender que existem 3 períodos na pré-história. Tem o paleolítico, onde o homem era nômade, caçador, coletor. Tem o neolítico, quando ele descobre a agricultura e ele se torna sedentário. E aí ele também começa, esse período neolítico é chamado de Pedra Nova, ou pedra polida, porque o homem já começa a entender que ele pode modificar as coisas. E o último período da pré-história é a Idade dos Metais, onde o homem usa o ferro, o bronze, né? E o bronze e o ferro, preciso esquecer o outro, eu acho que é o chumbo, né? O chumbo, o estanho, ele usa os metais para se proteger com instrumentos, arpões, lanças, porque ele começa a brigar também por território. Infelizmente isso começa a acontecer e é uma coisa evidentemente normal na nossa história, né? O homem começa a ver que o seu espaço está ficando pequeno e ele quer expandir, e para expandir ele tem que atacar outros espaços, né? E não só isso, a Idade dos Metais marca um período muito importante na história do homem, que ele começa a criar cidades, começa a fazer divisão de trabalho, porque agora o homem está estabelecido num lugar só. Isso tudo é muito importante, mas o que o professor quer que você entenda e compreenda é que independente da sua fé, tá? Você pode acreditar no que você quiser. Por exemplo, professor Ismael, no que você crê? Nós vemos um Estado laico. O Estado laico é que o homem é livre para escolher sua religião. Mas eu, professor Ismael de História, eu acredito piamente em Jesus. Eu acredito em Deus. O professor respeita se você não acredita, mas o professor acredita muito. Eu acredito no criacionismo. Eu acredito que ele nos criou com imagem e semelhança dele. Então, tudo aquilo que o professor explicou sobre o período da pré-história, evidentemente pode ser uma verdade para ti, pode ser que não. O meu papel como professor de História é te explicar. Professor, para ti faz muito sentido a pré-história? Muita coisa não. Porque eu acredito piamente no criacionismo, que Deus nos criou, né? Mas a tarefa que eu quero, agora explicando a idade da pré-história para você, um pouquinho, nesse primeiro momento, qual é a atividade, professor, que eu tenho que fazer? Eu quero que você fale para o professor, pode ser através de um texto, através de uma mensagem de voz, mandando para Dona Maria do Carmo, ou até mesmo um videozinho simples. Eu quero entender no que você acredita e por quê. Você acredita na teoria da evolução? Você acredita que o homem foi evoluindo conforme o professor foi explicando da pré-história? Ou não, professor? Assim como você, eu também acredito que Deus criou os céus e a terra e o homem à sua imagem e semelhança. No que você acredita? É importante para o professor saber. Porque quando nós entendemos no que o ser humano acredita, a gente entende por que ele pensa de certas formas que a gente não compreende muitas vezes. Porque a ação tem a ver com a fé, né? Tem a ver com aquilo que eu penso. E você pode crer no que você quiser. Sempre haverá respeito nesse lugar aqui, na escola, né? E na mente do prof, tá bom? Foi um prazer te conhecer, né? E eu não vejo a hora de te ver e saber quem você é. Espero que você goste do vídeo. E aí, na próxima aula, teremos um pouquinho mais de aprofundamento sobre a pré-história, mais coisas importantes. E aí vai uma atividade ligada mesmo ao conteúdo da pré-história. Mas esse primeiro momento, o professor quer te conhecer e saber no que você acredita e por quê. Um abraço carinhoso, fique bem, tá bom? E tudo de melhor para você e para sua casa. Um abração do professor Ismael de História. Tchau!